toda quarta-feira. Giovanni Weber, que vai participar com a gente aí, acredito que esteja de volta em casa, mas esteve viajando aí, esteve participando lá da AgriShow em São Paulo, né? Muito bom dia, Giovanni. Bom dia, Pablo. Bom dia ao pessoal do Clique Camaquã. Satisfação mais uma vez estar ao vivo aí com vocês. Como é que estava a viagem para São Paulo? Eu vi que esteve aí nessa feira, que é uma das maiores, né, voltadas aí ao agro. Inclusive estava lendo aqui antes que movimentou aí mais de 14 bilhões de reais essa feira, né? Bem, primeiramente é um outro mundo comparado ao nosso, mas a gente ser convidado como fumicultor, a gente é convidado como pequena propriedade, fumicultor estar lá, me sinto bem. A gente fala da nossa cultura, mostra a importância que ela tem. E é uma viagem cansativa, porque é um dia, mesmo indo de avião, é um dia inteiro de viagem, para ficar um dia na feira e o segundo dia, né, mais um dia de viagem de volta. Só que a gente tem uma realidade lá, se nós aqui dependemos do fumo, muitos municípios aqui dependem da fumicultura, lá o forte é cana-de-açúcar, produção de laranja, limão e frutas, goiaba. Então a cana-de-açúcar lá é 80%, 90% é cana. E quase 100% é mecanizada, não se queima mais, não se corta como antigamente. Mão de obra, como aqui também falta, lá também ficou escassa. E as leis se complicaram. Então hoje é uma região lá muito modernizada. E o que acontece? O que você falou ali dos bilhões em vendas, o maquinário tem que ser grande e ele é caro. E aí se torna, né, todo esse volume de vendas nessa feira, que tem muita máquina grande. Porém, você encontra nessa AgriShow um motocultivador de R$ 5.000 e você pode comprar um avião agrícola lá por 7, 8, 9, 10 milhões. Então é uma feira que tem desde o pequenininho, mas até o gigante produtor dessa região, que é enorme em áreas de terra. E provavelmente nesses 14 bilhões aí, né, mais de 14 bilhões, deve ter mais de um avião até, né, adquirido, né? Mas pela tua visão lá, por exemplo, tu é fumicultor, né? E aqui na nossa região e no estado inteiro, a fumicultura é uma cultura aí de pequenas propriedades, de agricultura familiar, né? Não conheço, não tenho pelo menos essa informação da fumicultura em uma propriedade muito grande ou que não seja agricultura familiar. Geralmente está envolvendo agricultura familiar, né? Lá nessas lavouras de cana e de laranja também tem muita agricultura familiar, ou era realmente mais o grande produtor que estava presente aí nessa produção de cana, por exemplo? Existe agricultura familiar lá, sim, mas em pequena escala. O que existe lá é o grande produtor, mas ela também é uma agricultura familiar, porque ela está entre a família, ou seja, só em volumes gigantescos, né? Onde os avós adquiriram a propriedade, os pais, os filhos continuaram, e hoje os netos estão estudando, mas estão estudando para administrar essas propriedades. Quanto maior a propriedade, Pablo, se você não tiver um gerenciamento muito bom, o tufo é grande. Porém, a gente conversou com uma mãe e 3 filhos que vieram de Minas Gerais, 8 horas de viagem, né? São produtores de leite, numa pequena propriedade. E nos chamou a atenção, inclusive gravei um vídeo com ela, uma mãe com um menino de 15, um menino de 13 e um menino de 12 anos. E os 4 estavam vestidos igualzinho, aquele chapéu dessa região, camisa, calça, bota, cinto. E aí eu vi o orgulho dessa mãe, de uma pequena propriedade, ter os 3 filhos estudando, mas lidando com eles ali na atividade leiteira. E ela nos falou claramente que ela quer que eles prossigam na propriedade, porém, dificuldades como nós aqui. Mas nessas regiões grandes, você falou ali da nossa região aqui, o tabaco é uma coisa muito manual, braçal. Então, como lá a máquina supre essa necessidade, uma pessoa consegue trabalhar em muitos hectares, aqui o tabaco, por um lado, é bom, que não prospere nessas grandes propriedades, senão ficariam volumes muito grandes. Então o tabaco sempre será
um cultivo de agricultura familiar, ou seja, a pequena propriedade, onde quanto mais trabalho for feito em família, mais consegue sobrar para o agricultor. Não que sobre, mas essa mão de obra, em vez de pagar para fora, esse dinheiro fica então para o produtor que está trabalhando no seu dia a dia. E como é que foi lá a experiência de poder contar para eles um pouco da nossa experiência aqui, né? Da experiência do Rio Grande do Sul na agricultura, principalmente na fumicultura. Eles lá tinham também um conhecimento maior, se planta fumo lá também, ou realmente a concentração está toda aqui no sul do Brasil? Nessa região ali não existe tabaco. Existe tabaco nessa região de Minas, mas é um tabaco de corda, né? Que faz aquele fumo de corda, e depois lá para a Bahia. Então, a gente às vezes fica espantado, a gente é conhecido por lá. Quantas pessoas da região vieram conversar com a gente que nos acompanham? E aí, olhar um vídeo é uma coisa, mas eles perguntam como é que é a cultura do tabaco. Realmente vai menos defensivo, como vocês falam? Vocês são organizados? Tem problemas? E a gente, é claro, todas as culturas têm seus problemas, altos e baixos. Esse ano a gente está passando por uma dificuldade em venda comparada à safra passada, mas a gente consegue conversar com eles e pergunto, como é que vocês usam o defensivo na frutífera, na soja, na cana? Então digo, nós usamos o mínimo necessário. Então eles começam a entender que o cigarro, sim, faz mal, todo mundo sabe, mas a cana que eles plantam se torna açúcar e cachaça. Também faz mal, não é assim? Então, a gente consegue mostrar para eles que nós temos uma cultura que é muito importante para nós e a gente não vive como alguns da região central do país nos veem, vivendo no meio do defensivo. Não, a gente é bem organizado e tem uma estrutura de plantio, de conservação de solo, de preservação do meio ambiente muito bom. Tanto que eles lá têm milhares de hectares. Nós aqui, propriedades pequenas, usam 2, 3, 4, 5 hectares para o tabaco e ainda sobra uma boa parte para outras culturas. Isso que a gente consegue mostrar para eles. Que o tabaco, sim, é muito importante para nós. O tabaco aqui no Rio Grande do Sul, por exemplo, ele é ainda uma forma da agricultura familiar realmente resistir mais, né? Porque o que vamos supor que não tivesse agricultura familiar e aí não tivesse uma outra alternativa para o pequeno produtor, daqui a pouco ele teria que vender a propriedade dele e trabalhar de funcionário para alguém que fosse dono de uma grande propriedade, né? Ele acaba sendo uma forma do agricultor familiar aqui no Rio Grande do Sul ainda se manter autônomo, né? Se manter ali tendo a sua propriedade e produzindo nela, né? A única coisa que a gente sempre vai ficar atrás é que nós não temos financiamentos direto para a fumicultura, né? Comparado às outras culturas, o pessoal vai lá, planta isso, é o financiamento para essa cultura, não tem muito lero-lero, ele consegue fazer um seguro sobre isso. O tabaco, infelizmente, não. Esse é um dos problemas para nós aqui, onde o agricultor tem que driblar muitas vezes a burocracia para conseguir um financiamento. E se a safra de tabaco quebra, ele não tem um seguro sobre isso, sobre financiamento. Então, por isso que hoje a gente vê uma dificuldade dessa juventude querer continuar. Um exemplo, uma estufa moderna. Hoje, para você financiar, ou a empresa financia, ou você tem que passar por uma burocracia enorme no banco lá para conseguir financiar ela. Isso é um contraponto muito negativo na nossa cultura. Se fosse financiamentos mais fáceis, acreditaria que nós também já trabalharíamos com algumas modernidades a mais em muitas propriedades. Facilitaria a vida do produtor, daria um nível de vida melhor e uma produtividade melhor também para algumas propriedades. O Sul, Pablo, toda vez que eu desço para lá, eu me espanto com a grandeza desse nosso Rio Grande. E o Sul tem áreas enormes de terra. E a gente vê aí a falta de infraestrutura como asfalto, lavouras às vezes degradadas, o colono não tem as condições de preparar o solo como deveria, tudo isso influencia depois no final, né, na produção. E lá para cima, a gente estava descendo de avião, quando começa a chegar mais perto, começa a ver assim as lavouras, é uma região diferente. Lá parece que as tecnologias estão mais acessíveis e estão aí para o produtor usar. Isso automaticamente reflete em produção e nível de vida. Pois é, né? Faz toda a diferença também essa infraestrutura
para o trânsito também, né? Para transportar toda a produção, né? E, tu acha que essa falta de ter uma linha de financiamento própria para o tabaco seja também resultado desse preconceito que nem tu disse que tem, né? Porque realmente, né, se tu for analisar a cana mesmo que é plantada em grande escala aí, lá na região sudeste, em São Paulo principalmente, ela vira açúcar e cachaça, né? E o tabaco vira cigarro no fim das contas, mas são tudo produções aí para girar a economia do agricultor também que está plantando. Não necessariamente ele fume ou acha que está certo fumar, enfim, mas ele está plantando porque tem gente comprando, né? E principalmente fora do país, né? Porque aqui o tabaco mesmo é muito comprado aí pela China, por países europeus também, né? Mas será que é um preconceito assim do próprio governo, muitas vezes, contra o produtor de tabaco? E na tua visão, acha que a tendência é piorar mais ou de repente no futuro melhorar essa situação, essa visão aí que se tem? Porque eu vi que até o vice-presidente da FUBRA teve numa reunião, ou vai estar, na verdade, né? Vai estar amanhã, né? Dia 8 de maio, uma reunião voltada aí já para os preparativos da COP11, né? E sempre quando chegam essas COPs, se começa aquele assunto de novo sobre como foi na COP10, por exemplo, de vão proibir o tabaco, enfim. Sempre tem esse medo aí por parte do produtor, muito por conta do preconceito que quem não conhece tem, né? Teremos uma longa conversa sobre isso, tá? Eu ainda sou leigo em alguns assuntos, mas o que eu entendo? O Brasil é o maior exportador de tabaco do mundo há mais de 30 anos. E o nosso país assinou a Convenção Quadro. Países como a Argentina, Estados Unidos não assinaram, então lá não vale isso. Então nós temos que seguir as regras da Convenção Quadro. E a COP11, que vai realizar esse ano, ela decide sempre o futuro por 2 anos. Então o que é decidido lá, os países que estão ali têm que cumprir. E aí nós temos os participantes do nosso país, que são todos da área do governo, eles não conseguem abrir para o setor do tabaco estar junto, não conseguem nem entrar para participar, muito menos falar. Então, nossos representantes lá, eles são muito passivos, eles aceitam e ainda assinam, ok, ninguém defende a nossa plantação. Tanto que 80% a 90% do tabaco é exportado. Se nós não plantarmos, alguém vai plantar. E o cigarro contrabandeado entra de quilo, sem R$1 de imposto. E os números no Anuário do Tabaco mostram aí, né? O governo, na safra passada, ficou com 43% de todo o montante de números. E a indústria e o produtor, cada um ficou com 25%. Então, o nosso maior sócio é o governo, e ele ainda nos prejudica no nosso dia a dia. Então, nós estamos sim, inclusive, eu vou participar também de algumas reuniões já, dos preparativos para a COP11. E tentar, né, alguns representantes políticos, e precisamos tê-los, e nós chamamos mais ainda, precisam se manifestar a favor, porque, cara, se você vai num posto de gasolina abastecer, você pode comprar qualquer tipo de bebida alcoólica. Agora me diz, é permitido dirigir e beber? Não, né? Mas num posto onde você abastece o carro, você pode comprar bebida alcoólica. Mas o cigarro é o grande vilão da história. Enfim, são situações que a gente poderia conversar o dia inteiro e a gente faz o possível para chamar a atenção. E, enfim, quando o país assina a Convenção Quadro, ele tem que seguir algumas regras. Então, para o futuro, eu não vejo melhoras. Eu sempre penso assim, se manter no nível, já está bom. Espero que não piore, porque a tendência periga com pessoas aí participando que não entendem nada da fumicultura e querem terminar com ela, a gente sim pode ter grandes problemas. E hoje, a exportação bombando de novo. Não sei se você viu as matérias, inclusive publicamos ontem, o tabaco está no topo das exportações no Rio Grande do Sul. Imagina, se não tivéssemos esse produto, o quebra no caixa que teria para o governo também. É o preconceito, realmente, né? Que nem tu disse, né? E aí isso acaba indo para todos os níveis, né? Inclusive para um nível de governo, né? Eu vejo, por exemplo, que tem muitos, por exemplo, do lado do atual governo federal,
do mesmo partido do atual governo, do governo federal, tem muitas pessoas, políticos, enfim, que defendem o produtor de tabaco também, né? E essas pessoas acho que são até as principais que deveriam daqui a pouco tentar chegar lá no escalão maior do governo e dizer, mostrar a realidade, né? Porque são pessoas que têm daqui a pouco um acesso mais facilitado, né? Vamos ver, né? Vamos aguardar e seguir acompanhando aí para ver como é que vai ser essa COP11, o que vai ser decidido, qual é que vai ser o assunto da vez, né? Porque tem também toda aquela questão da nicotina sintética também, que é muito debatida, né? Sobre como isso pode também afetar a cadeia produtiva, enfim. E não deixaria de fazer mal para as pessoas, né? Não deixaria de fazer mal para quem está consumindo, vamos dizer assim. E ainda assim afetaria a cadeia produtiva do tabaco. São muitos assuntos aí que podem estar em pauta, né? Giovanni, muito obrigado pela tua participação de hoje. Se tiver mais alguma informação que queira nos trazer, fique à vontade aí. Só para finalizar, nós estamos finalizando a safra, então, aqui na propriedade, como muitos outros. Estamos aí vendo que a compra, ela caiu, e uma situação mais complicada ainda é o Burley, tanto que hoje de manhã publicamos, né, mensagens que nós recebemos essa semana. O Burley na safra passada chegou a mais de R$20 o quilo, e ele eu acho que ele está tabelado em 19,20, não tenho bem certeza. E ele agora está sendo comercializado numa média de R$13,80, 90 centavos, e ainda há um desconto de umidade em algumas empresas na hora da venda. Então, se para nós no Virgínia também caiu o preço sendo pago, o Burley está sendo muito complicado. Então, é momento, desculpe, para a gente repensar a próxima safra, mão de obra, plantio. Então, o produtor precisa, nesse momento, estar olhando a safra futura e começar a planejar o seu dia a dia, porque o alto do ano passado, esse ano não se confirmou. E a gente sabe o quão difícil é você plantar, cultivar, colher e na hora da venda você não ter o preço justo. Então, boa sorte a todo mundo. Também tenho tabaco em casa ainda, vou comercializar nos próximos dias e que possamos ter um preço justo ao nosso trabalho, tá, Pablo? É isso, tomara que sim, né? Giovanni Weber, muito obrigado aí pela participação aí nessa quarta-feira e até semana que vem. Obrigado, abraço. Agora são 7h51, nós vamos ao rápido intervalo e voltamos daqui a pouco com o terceiro bloco aqui do nosso programa do Campo em Dia.